sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem
9 diz: foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e nos mandou o seu Filho para que por meio dele nossos pecados fossem perdoados. Amém? Glória a Deus. Amor maior não há. Louvado seja o nome do nosso Deus. Santidade é grande, teu amor imensurável, tuas palavras dentro em mim me fazem ver que eu sou teu. Tua santidade é grande, teu amor imensurável, tuas palavras dentro em mim me fazem ver que eu sou teu. Te adorarei, te bendirei, és para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, te bendirei, és para mim amor maior, és para mim amor melhor. Em teus braços eu me aconchego, tua doce voz me leva a descansar, tua palavra me faz sentir consolo e paz, pois sou teu. Em teus braços eu me aconchego, tua doce voz me leva a descansar, tuas palavras me fazem sentir consolo e paz, pois sou teu. Te adorarei, te bendirei, és para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei,
mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo lá, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Hoje eu estou feliz, hoje pela manhã, eu e o pastor Zildo tivemos um encontro de pastores da nossa região aqui do sul do estado. Estavam reunidos ali cerca de 30 pastores batistas da nossa associação batista aqui do sul do estado. E foi numa igreja a qual eu conheci essa igreja há muitos anos atrás. E lá no templo, hoje, onde a gente estava reunido, um templo bonito, um templo bem feito, granito, bem confortável para aqueles que ali celebram ao Senhor. Mas eu fiquei lembrando dos anos que eu fui ali, que aquele templo não era daquela forma. Era um templo pequeno, no alto de um morro, sempre passando por manutenção. A primeira igreja batista de Itaoca, Pedras. E eu me lembro daquela igrejinha pequena, daquele templo pequeno, e as pessoas que ali se reuniam eram do tamanho do templo, assim, a quantidade de pessoas era do tamanho que o templo suportava.
Mas aí o tempo foi passando, a igreja foi avançando e foi necessário reconstruir aquele templo. Mas para reconstruir aquele templo, foi necessário colocar aquele templo antigo abaixo. Não deu para aproveitar nada do templo antigo. E derrubaram aquele templo, e o templo antigo, eu lembro até hoje, tinha uma escadinha que subia porque era no alto do morro, e até o morro colocaram abaixo, já não existe mais morro, e hoje é um templo bem maior, uma estrutura bem maior para a educação cristã, e o templo está lá pronto. E interessante, a igreja também cresceu, o número de pessoas também cresceu. Eu creio que esse exemplo serve para a gente, para mim e para você que está desejoso de reconstruir algo bom na sua vida. Porque se a gente não coloca aquilo que é antigo, aquilo que já não serve mais, aquilo que já está ultrapassado, para baixo, derruba e elimina, para reconstruir algo bom, novo, maior e melhor, nós não conseguiremos avançar. Você entende isso? Amém? Então, para que isso aconteça, é claro que foi uma ilustração, não estou falando que o templo antigo, para você não achar que eu estou falando que o templo antigo da igreja era ruim, mas era pequeno. E assim a nossa vida, às vezes o seu pensamento, a sua estrutura, a sua forma de agir, já tem sido algo que não tem levado você a um crescimento. Mas quando estamos dispostos a desfazer do que é velho, e avançar para as boas coisas novas de Deus na nossa vida, aí sim a gente vai avançar. Amém? E para falar sobre isso, quero falar hoje sobre uma reconstrução completa, reconstruindo uma vida melhor, mas uma reconstrução completa. Abre sua Bíblia aí no livro de Neemias, capítulo 4, versos 19 e 20. Quero pedir você que permaneça com a sua Bíblia aberta, porque é sobre esse texto que nós vamos falar nessa noite. E eu creio que é a palavra de Deus que há de ministrar profundamente ao seu coração. Neemias, capítulo 4, versos 19 e 20. Amém? Diz assim o texto: E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajunteis conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Amém, irmãos? O texto de Neemias, esse texto que a gente tem usado durante a campanha, nos mostra o relato de uma das maiores obras de reconstrução, se não a maior obra de reconstrução do Antigo Testamento. Eu não sei se no Novo Testamento tem uma obra desse porte, mas quando olhamos para a palavra de Deus, que é a nossa base, que é a nossa linha de caminhar, nós vamos ver que no Antigo Testamento não tem uma outra obra tão grande, tão extensa como essa, e o próprio Neemias já identifica isso no texto ao qual nós acabamos de ler. E diante do texto que nos é mostrado nessa noite, a reconstrução dos muros de Jerusalém, amados, era uma grande obra. Neemias foi direcionado por Deus para se levantar como líder desse povo para a reconstrução dessa obra. Amém? Agora você que está com a Bíblia aberta ou acessada ainda no seu celular ou com a sua Bíblia aberta, olha lá o que diz o verso 6. Só no mesmo capítulo, o verso 6 vai dizer o seguinte: Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do poço se inclinava a trabalhar. Aqui o texto está dizendo, antes do 19 e 20, o verso 6, está dizendo que o povo trabalhou bem no início. A sua caminhada, o seu início foi forte, foi animado, foi glorioso, foi bonito. Aquelas pessoas todas animadas para trabalhar. Então eles começaram a reconstruir os muros de Jerusalém, que estavam ao chão, recapitulando a nossa campanha de oração, recapitulando as últimas mensagens, falando sobre os muros de Jerusalém. Era de extrema importância para a proteção desse povo, para que esse povo de Jerusalém pudesse se sentir protegido, suas famílias protegidas. Então a reconstrução era algo de extrema importância. Neemias é levantado, ele sabe da notícia que os muros estão ao chão, e ele é levantado por Deus para liderar esse povo nessa grande e extensa obra de reconstrução. Vai para Jerusalém, começa a obra,
E eles vão numa pegada, vamos assim dizer, até a metade. Eles são dispostos a trabalhar. Esse é o contexto que chegamos aqui no capítulo 4. Porém, começam a haver as perseguições, as acusações, os afrontes, os desânimos, porque você começa animado. Chega um momento que aquela adrenalina dá um tempo. Então a coisa começa a ficar no marasmo, na rotina, nas dificuldades, e o povo começa a desanimar. Mas Neemias entende que até a metade não era o suficiente construir o muro. O muro construído até a metade, irmãos, para os inimigos poderosos que o povo de Israel tinha, era a mesma coisa que nada construído. Você entende? Então ele entende que era necessário uma reconstrução desse muro completa. Um crente que diz que cresceu até a metade é a mesma coisa que um não crente. Uma pessoa que diz que reconstruiu sua família, mas até a metade, é a mesma coisa que uma família quase destruída. Para Deus não há essa coisa de meio termo. Eu sou um pouquinho evangélico. Eu sou um pouquinho cristão. Eu sou um pouquinho servo de Deus. Eu sou um pouquinho família, porque a outra parte não é. Não, amados. Se eu e você desejamos reconstruir algo bom em nossas vidas, nós precisamos ir até o fim. Talvez você começou uma reconstrução no caminhar dessa campanha de oração, que lá se vai 6 semanas. Semana que vem entramos na 7ª semana dessa campanha de oração. Talvez é um início, mas início de uma grande obra que precisa ser concluída até o fim da sua caminhada aqui sobre a terra. Você entende isso? Amém? Nós precisamos avançar, irmãos, precisamos caminhar. E aí entendemos que usamos esses textos de Neemias, e o texto de Neemias fala de uma reconstrução, que ela é tanto física, porque os muros físicos, as pedras, o texto vai dizer em alguns momentos, que os muros estavam tão destruídos, que as pedras tinham virado cinzas, pelo fogo que foi consumido aquelas pedras. Ou seja, é uma reconstrução física. Mas quando se fala do povo de Israel, que era onde Deus se manifestava, onde Deus dava a direção completa para esse povo, também pensamos que esse texto fala de uma reconstrução espiritual. Não é verdade? Um povo que muitas vezes se deixava levar pela adoração a outros deuses, um povo que deixava se levar pelo paganismo, pela adulteração da adoração do seu Deus. E aí Deus vinha em socorro a esse povo, mesmo esse povo estando na miséria, por causa da sua misericórdia. E quando esse povo resolvia clamar a Deus, Deus orientava, ajudava esse povo a realizar a reconstrução espiritual da nação de Israel. Ou seja, queridos, para o povo de Israel era uma reconstrução tanto física como espiritual. Mas para a nossa vida também, e não fica só no limite físico e espiritual, para a nossa vida, para a minha vida e para a sua, a reconstrução que Deus quer fazer em nós, está fazendo em nome de Jesus, ela é uma reconstrução física, por causa das mudanças de hábitos, é uma reconstrução emocional, amém? E é uma reconstrução espiritual, porque quanto mais eu me aproximo desse Deus, Ele trata as minhas emoções. Quanto mais as minhas emoções são tratadas, mais eu estou melhor para condicionar e para melhorar também a minha vida física. Nós precisamos entender que nós não somos partes. Nós somos um corpo inteiro e que Deus nos formou com todas essas características. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, sobre uma reconstrução completa. Como nós podemos alcançar isso? Como podemos ir até o fim nessa obra de reconstrução? Como não parar diante das dificuldades e das lutas que aparecem no meio da nossa caminhada? Você já pensou nisso? Como é difícil seguir até o fim? Uma das coisas que o texto nos mostra aqui, e fica bem evidente quando olhamos para esse texto, é o texto que está trazendo, e o próprio Neemias, ele deixa isso bem claro, no verso 19, que é reconhecer que precisamos da ajuda de uns dos outros. Amém? Eu não sou muito de fazer isso,
mas eu gosto desses momentos que aparecem, eu aproveito a oportunidade. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, eu preciso de você. Não, mas fala rindo pelo menos, hein, irmão? Glória a Deus. Amém. Prometo que não vou pedir para você fazer isso durante o culto, mas não. A verdade é essa. Neemias, ele está reconhecendo. Neemias, ele está reconhecendo uma dificuldade que se instaurou no meio do povo. Eles avançaram muito animados, reconstruíram o muro até a metade, diz o verso 6, porém eles foram desanimando, foram se afastando uns dos outros. Parece uma história que a gente está acostumado a ouvir, eu falei isso no domingo, vou repetir algumas coisas do domingo, porque eu falei de família, estamos no mês de maio, aproveitar o gancho. A gente casa com aquela pompa toda, aquela coisa grandiosa, unidos, no início do casamento, aquela união toda, mas vem a rotina, as dificuldades, parece que a gente vai se afastando um do outro. É ou não é, queridos? É assim numa amizade, a gente celebra tanto para construir uma amizade, mas vem as dificuldades, as lutas. É assim no corpo de Cristo, na igreja, a gente aceita Jesus todo animado, vem, quer participar de tudo, todo mundo é especial, mas aí a gente começa a perceber os problemas, os erros uns dos outros, e aí a gente começa a colocar distância e afastando, e esquece que é uma igreja, e que não é feita de pessoas perfeitas, e vai ser sempre assim, até a volta do nosso Senhor Jesus. Você entende isso, querido? O texto está deixando bem claro, Neemias fala no verso 19, e disse eu aos nobres, aos magistrados, e ao resto do povo. Ele está dizendo aqui que ele junta todo mundo, ele pega as pessoas que são ricas, os nobres, ou os estudiosos, os cientistas, ele pega o povo, toda a classe social e fala o seguinte, nós estamos longe uns dos outros. Isso aqui ele está englobando em todos os sentidos. No sentido físico, nós não estamos nos relacionando, nós não estamos conversando uns com os outros. No sentido mental, nós aprendemos tanto, nos enchemos tanto de conhecimento que nos afastamos daqueles que deixaram de adquirir conhecimento. E ele está dizendo, irmãos, que isso é um problema. E aí, quando isso se torna um problema, impede que a obra seja reconstruída na sua totalidade. Você entende como o texto é profundo? Como nós precisamos, como ele entende que isso causa um problema e dificulta na completude, não sei se existe essa palavra, mas dificulta o término da obra. Nós precisamos estar mais próximo, e aí ele diz, nós precisamos nos unir. O verso 20 ele vai completar dizendo, quando vocês ouvirem a buzina, vocês entendam que é para se unir. E talvez Deus está tocando a buzina nesse tempo, na nossa geração. Amém? Nós vamos falar dessa buzina depois. Talvez Deus está tocando essa buzina no seu casamento, na sua família, que é para vocês se unirem, porque se não houver unidade, não há obra completa. Lembro de eu não sei quem é da minha época, mas quando eu era bem pequenininho, eu gostava muito de um canal de televisão chamado TV Manchete. Eu gostava porque tinha uns desenhos japoneses, não era desenho, era um filmezinho, um seriado, e aí tinha o Jaspion. Quantos lembram do Jaspion aqui? E o Changeman. Quantos lembram do Changeman? Lá, ó. Esse é da minha época. Então, todo mundo confessando, Ronaldinho. Sabe, irmãos, eu amava aquilo. Eu chegava da escola e parava para ver os Changemans. E aquilo trazia uma lição de vida para mim, que até hoje eu guardo no coração. Para quem não sabe, para os mais jovens, o Changeman é igual aos Power Rangers. Só que muito melhor, irmão. Você não tem noção do que eram os Changemans. Change Pegasus, e era uma coisa maravilhosa. Tinha um azul, tinha a rosa, tinha amarelo. O que eu quero dizer com isso? Que eles começavam a destruir os inimigos, e durante o caminhar da história, cada dia era uma história diferente, os inimigos iam aumentando. O número de inimigos ia aumentando. E aí, até por fim que eles, separadamente, destruíam todos os inimigos do tamanho deles. Destruíam. Mas aí vinha o poderoso inimigo e falava assim, vocês destruíram o tamanho de vocês, agora eu quero ver vocês destruir o gigante. E transformava o inimiguinho, pequenininho, no Jasper ele chamava o Giodai, que era o cara que fazia crescer os inimigos. Para você ver como é que eu sei da história. E o inimigo se tornava um gigante. E aí o negócio ficava difícil.
O Jasper chamava o robô dele e destruía, mas o Changeman fazia algo muito espetacular. Eles, antes de chamar o robô, eles juntavam cada um com a sua arma, uma diferente da outra, juntava a arma e montava a Giant Bazooka. E destruía aquele gigante. Pastor, para de contar a história. Mas eu conto essa história, irmãos, para dizer que se a gente estiver unido, unir as nossas armas. Que armas são essas? Não é essa. Deus nos dotou, irmãos, cada um com dons diferentes uns dos outros. Deus nos dotou com capacidade, cada um diferente uns dos outros. Não para a minha glória, não para o meu crescimento apenas, mas para abençoar aquelas vidas que Ele colocou ao meu lado. Eu sem você, eu não sou completo. Você sem sua família, sem os seus irmãos em Cristo, sem os seus amigos que se relacionam com você, não é um ser completo. Neemias entende isso. E se não entendermos isso de uma vez por todas, irmãos, que dependemos uns dos outros, essa obra vai continuar parada pelo caminho. A obra de restauração na minha vida vai continuar parada. Eclesiastes capítulo 4, verso 9 ao 12. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém? Nós precisamos reconhecer que precisamos uns dos outros. Eu gosto muito daquela frase que diz que sozinho a gente chega até algum lugar, mas juntos a gente vai mais longe. Amém? Leva isso como base para a sua família, porque tem horas que dá vontade de caminhar sozinho. Tem horas que as lutas vêm que dá vontade da gente jogar todo mundo para longe. Foi isso que Elias fez em 1 Reis capítulo 19, no capítulo 3, ou capítulo 19, verso 3, Elias, ele ouve o atentado de Jezabel contra ele. Jezabel fala que vai acabar com a vida de Elias, por conta dele ter destruído os seus profetas. Elias fica tão angustiado com aquilo, que ele entra em depressão. E é interessante que o texto vai dizendo, o verso 3 principalmente, vai dizer que Elias, ele quer sumir. E ele tem um ajudante, que naquela época era chamado moço do profeta. Hoje nós chamaríamos o ajudante do profeta, ou do pastor, não sei. E essa pessoa que estava com ele, a qual ele poderia estar junto, compartilhar, desabafar, trocar ideia. E aí, moço, no seu nome, o Geazi eu acho que era do Eliseu. Do Elias eu não sei. E aí, Elias poderia conversar com ele, bater um papo, falar, rapaz, eu estou passando uma crise tão grande, me ouve aí, pelo menos me ouve. Mas diz o texto, no verso 3, que Elias deixa o moço do profeta. Elias queria ficar sozinho. E aí vai caminhando, e diz o texto que ele faz uma caminhada de mais um dia sozinho no deserto. Angustiado. Sabe, irmãos, quando nós estamos sozinhos, é exatamente isso que acontece. Nós queremos deixar todo mundo e caminhamos no meio do deserto. Até vemos outras pessoas, mas nenhuma delas nós achamos que é capaz de entender aquilo que estamos passando. E por fim, Elias senta debaixo de uma árvore e diz o texto que ele pede para si a morte. Elias pede para si a morte. Deus, eu quero morrer. Sabe por que isso acontece? Está sozinho. Sabe, irmãos, eu creio que Deus nos levará para vivenciar nova história, quando a gente colocar gente na nossa vida, amém? Aquelas pessoas que Deus colocou ao seu lado, não foi para te atormentar, não foi para te impedir de crescer, não, foi para te ajudar a ser uma pessoa melhor. Por isso, coloca gente na sua vida, porque a restauração na sua vida será completa. Abençoe aqueles que te abençoam. Ame aquelas pessoas que estão ao seu redor, porque eu tenho certeza que você vai sempre avançar mais e mais. Segundo,
para que essa restauração seja completa, e o texto deixa bem claro para a gente também, é estar sensível à direção de Deus. O verso 20 vai dizer que no lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vocês vão se ajuntar e o vosso Deus pelejará por vocês. Ou seja, Neemias está dizendo que eles precisavam estar sensíveis, o seu ouvido, para o tocar da buzina, porque era o sinal, era o que dava direção para eles para a hora de assumir a sua posição, para eles se ajuntarem e para ver Deus agindo. A nossa maior dificuldade nessa obra de reconstrução, irmãos, é porque muitas vezes nós endurecemos o nosso coração. Você entende? Por causa da rotina, das lutas, nós esquecemos que além de ser um ser físico, nós também somos um ser espiritual. Além das coisas que eu posso ver, que eu tocar, existe algo que eu não posso ver e nem tocar, mas que ela está aqui. Por exemplo, você crê que Jesus está aqui nessa noite? Amém? Ele está aqui. Você pode ver? Você pode tocar? Talvez você não esteja nem sentindo, mas eu creio que Ele está aqui neste lugar, através do teu Santo Espírito. O som da buzina produzida pelas cornetas, irmãos, dava direção ao povo para quando eles deveriam agir, para fazer a coisa certa. É assim, quando nós estamos com os nossos ouvidos espirituais abertos, nós vamos conseguir ouvir a voz de Deus. Mas para que nós possamos ouvir a voz de Deus, nosso coração precisa estar quebrantado. Estar quebrantado não é uma ação física apenas, não é uma ação que eu faço como um ritual religioso. Precisa haver um desejo do meu coração. O meu coração precisa estar completamente, a minha mente, o meu coração precisa estar concentrado naquilo que eu estou fazendo. A palavra de Deus em Salmo 51, 17 vai dizer que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás. Quando nós buscamos ser quebrantados pelo Senhor, quando nós buscamos um coração contrito, o Senhor vem e fala ao nosso coração. Muitas vezes as nossas orações são mecânicas, tão cheias de conhecimento, mas tão vazias de espiritualidade. E achamos que isso é o suficiente. Quantas vezes as nossas canções que nós cantamos no dia a dia não são apenas canções. Precisa ser aquilo que estamos fazendo, como fizemos alguns minutos atrás. Precisa ser adoração, irmãos. As nossas canções, as nossas atitudes. E assim nós conseguimos ouvir a direção de Deus para a nossa vida. Abacuque capítulo 2, verso 1 diz: ficarei no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre a muralha, e aguardarei para ver o que ele me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Nós precisamos praticar mais o nosso TSD. Pastor, que coisa é essa, TSD? Tempo a sós com Deus. E aí sim nós vamos conseguir entender de Deus o caminho, a direção, as decisões que precisamos tomar. Quantas vezes nos ajoelhamos para orar, falamos e não damos tempo, aquele tempo em silêncio, para ouvir a voz de Deus no nosso coração. Amém? Você saia daqui hoje, quando você estiver no seu tempo de oração antes de dormir, ore, fale com Deus, mas pare um pouquinho em silêncio e tente ouvir essa voz amável que vem no profundo do seu coração. E aí Deus vai te direcionar, vai te dar forças para completar a obra que Ele começou na sua vida. Amém? E por fim, o verso 20, ele termina dizendo, ele orienta o povo que eles estão longe e que precisavam estar juntos. Que estar juntos era parte da reconstrução. Eles precisavam estar atentos ao som que seria ouvido, para que no tocar da trombeta eles tomassem as decisões. Mas por fim, eles precisariam reconhecer que essa obra, a obra de reconstrução, não era uma obra deles, mas é uma obra de Deus. Se você quer reconstrução na sua vida, meu querido, completa, você precisa reconhecer que essa obra ela não é sua, mas é uma obra de Deus.
O verso 20 diz: no lugar onde estiverdes, no lugar onde ouvides o som da buzina, ali vos juntareis convosco, e o nosso Deus pelejará por nós. São nas horas de maiores dificuldades, nas horas de maiores lutas, que essa palavra, irmãos, ela traz paz ao nosso coração. A obra não é nossa, a obra é de Deus. Deus te chamou para a reconstrução, você se colocou à disposição de Deus para a reconstrução, mas não é pela sua força, é pela força de Deus. Quantas pessoas não entendendo isso, presta bastante atenção aqui, que isso é muito sério hoje em dia. Quantas pessoas, não entendendo que a obra é de Deus, se tornam sobrecarregadas, é ou não é? Cansadas, se colocam debaixo de tanta responsabilidade, que essas responsabilidades começam a pesar como um fardo tão difícil, que tudo que ela olha, tudo que ela faz, parece um peso para a sua vida. Parece que ser crente já se tornou, deixou de ser um prazer e se torna um peso para a sua vida. Você sabe por que hoje tem tantas pessoas frustradas com a igreja? Porque elas acreditam que a igreja é uma instituição humana. E elas acham que, se essa igreja, na cabeça dessas pessoas, estão frustradas com a igreja, é uma instituição humana, elas acreditam que essas pessoas deveriam ser igreja de maneira, do jeito dela. E aí ela não entende claramente que a igreja não é uma instituição humana. Tem gente, mas não é feita, não é uma instituição humana, ela é uma instituição divina, constituída por pessoas. Sabe, irmãos, por pessoas imperfeitas. E aí eu, sabendo disso, que a obra é de Deus, eu descanso, porque eu sei, porque é Ele que vai cuidar dessa igreja. Eu simplesmente me coloco na brecha para Deus agir através da minha vida. Amém? Eu falei domingo sobre família, que família é uma instituição divina e que a patente do nome família é de Deus, é divina. Não precisa. Eu tenho essa crise, porque eu vejo tantas pessoas querendo defender família, meu irmão e minha irmã. A família é uma instituição divina, nada e nem ninguém pode destruir a família. Amém? Foi Deus que constituiu a família, meu irmão, está aqui na palavra. Nada e nem ninguém pode tentar. O que a gente vê é pessoas tentando destruir família, tentando colocar outra constituição na família que é bíblica. Não vão conseguir, por quê? Porque é uma instituição divina, creia nisso e recebe essa bênção para a sua família no nome de Jesus. Igreja está no mesmo documento do processo de patente de Deus. Algumas pessoas falaram comigo assim: pastor, e essa coisa da igreja do diabo que está se levantando aí? Eu falei, não estou sabendo não. Não estão falando aí da igreja do diabo, não existe igreja do diabo. Não existe igreja do diabo. O diabo pode resolver, querer fazer uma reunião com aquelas pessoas que adoram a ele, mas nunca será igreja, sabe por quê? Igreja é patenteada pelo poder de Deus, pela Bíblia. Igreja só existe uma, aquela que Cristo é o Senhor. Amém, irmãos? Então tudo que foge de que Cristo não é o Senhor, não é igreja, é uma reunião de pessoas que estão com a cabeça completamente transformada por outra coisa. Nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos de uma vez por todas descansar no poder soberano do nosso Deus. Porque Ele começou essa obra em nós, Filipenses capítulo 1, verso 6. E Ele é fiel para completar essa obra até o fim. 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que os exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém. Eu gostaria de encerrar essa palavra e orar com você, em nome de Jesus. Eu creio, irmãos, que Deus quer realizar em nós uma reconstrução completa. Eu creio que Deus quer realizar na sua vida, meu irmão, meu amigo que está aqui nessa noite, uma reconstrução completa. Mas você precisa crer nisso. Você crê dessa forma? Você precisa crer. Não basta frequentar um templo, não
basta frequentar um lugar, não basta. É necessário crer no nome poderoso de Jesus Cristo. Reconhecer que você vai precisar de colocar gente na sua vida. Deus formou sua família, meu irmão e minha irmã. Mas para que essa família continue sendo reconstruída, abençoada, alguém vai ter que ceder um pouco, muitas vezes, para que siga o mesmo caminho. Se não houver renúncia, como falamos no domingo, não há caminhada. Precisa haver acordo, precisa haver disposição para estar um do lado do outro. Nós precisamos buscar estar atento à voz do Senhor, se quebrantar mais. Às vezes a gente está muito preocupado com aquilo que a gente vê ou que pode tocar, mas Deus quer falar lá no coração, onde só você e Ele conhecem o mais profundo do seu coração. Nós precisamos descansar na presença desse Deus maravilhoso. A família é dele, aleluia. A igreja é dele. Se você é dele, descansa. Continua fazendo o que você está fazendo na presença do Senhor, mas descansa, porque Ele que dará a vitória no nome de Jesus. Quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos cantar essa canção. E após essa canção, se você que já quiser durante a canção sair do seu lugar, vir aqui na frente, após a canção nós estaremos orando juntos, porque cremos que Deus pode fazer muito mais na nossa vida. Vamos adorar o Senhor. A cumprir, já determinei em meu coração. Tenho muros pra reconstruir. Dessa obra eu não abro mão. E como Neemias eu hei de romper as barreiras e seguir debaixo da proteção do meu Deus. Eu sei que eu vou conseguir reconstruir meus sonhos, reconstruir corações, edificar os muros destruídos pela dor, reconstruir famílias, reconstruir o amor segundo a boa mão do meu Senhor. Tenho uma tarefa a cumprir. Já determinei em meu coração. Tenho muros pra reconstruir. Dessa obra eu não abro mão. E como Neemias eu hei de
Vamos chegar aqui na frente. Deus tem nos chamado para reconstrução. Deus tem nos chamado para reconstruir algo novo. Mas nós precisamos descansar na presença dEle. Vamos orar? Pai, nós te glorificamos cada dia que passamos em Tua presença. Sentimos a proteção do Senhor sobre nós. As Tuas misericórdias têm sido a causa de não sermos consumidos, ó Pai. Deus, nós te agradecemos por esse encontro nesse lugar, porque durante o pouco tempo que passamos aqui, nós podemos te adorar, te exaltar e ouvir a Tua voz em nossos corações. Ó Deus, que a Tua palavra encontre um lugar em cada coração aqui. Senhor Deus, que possa trabalhar, que possa promover atitudes em cada coração. Que haja uma reconstrução completa, Deus, dessa família que está passando por crises. Que haja uma reconstrução completa, meu Pai, desse coração que está desanimado, que está quebrado. Senhor, que haja uma reconstrução completa dessa amizade, desse desejo de viver. Ó Deus, que o Senhor traga renovo em cada coração, que a restauração do Senhor venha abençoar o Teu povo, meu Pai. Que eles saiam daqui não do jeito que chegaram, meu Deus, mas dispostos a estar abertos à reconstrução completa do Senhor sobre as suas vidas. Continua com cada um de nós nessa noite, que possamos continuar derramando diante do Senhor as nossas lágrimas, os nossos sorrisos, as nossas alegrias, as nossas tristezas, porque entendemos que o Senhor pelejará por nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.